Não, isso aí a gente bota tudo no negócio. Vai. Olá, sejam muito bem-vindas ao Fenômenos Nadalógicos. Eu sou a Nayara. E eu sou a Gabriela e hoje a gente vai falar de um tema que é um tema talvez polêmico. Acho que é polêmico, né? Polêmico. A gente vai falar sobre traição. E aí? Você já traiu? Já foi traído? Fica igual um detetive procurando, será que eu vou ser traído? Será que ele está me traindo? O que eu posso fazer com isso? Eu acho que, amiga, começar a falar desse tema. Nesse momento que a gente tem as redes sociais dessa forma, e a tecnologia, e todo mundo... É como se a vida fosse muito transparente, né? Você precisa saber de tudo para ter o controle. Se você não tem o controle, você se sente mal, angustiado, e você precisa buscar o tempo todo saber onde você está pisando. Só que em relacionamento, em qualquer relacionamento, seja ele conjugal, seja ele de amizade, seja ele familiar, a gente tá sem GPS. É riscos e incertezas, né? São riscos e incertezas o tempo inteiro. E eu acho que essa busca por será que eu estou sendo traído vem muito desse lugar de que eu tenho que saber o que está acontecendo para controlar e não sofrer. Uhum. E aí a gente já linka, que eu vou jogar para você, que eu acho que, né, a gente já linka aí com ciúme, que está nesse lugar de uma ideia que a gente pode dizer de controle e cuidado, que eu acho que o ciúme traz esse olhar dos dois lados, que parece que o ciúme é um cuidado que você está tendo com o outro. Poxa, eu não quero que, né, você faça isso, você vá com essa roupa, ou você olha para essa pessoa está fazendo isso, eu estou cuidando de você. Mas, na verdade, o ciúme você não protege o outro, você se protege do seu sofrimento o tempo todo. Então, esse lugar da traição talvez seja esse lugar de você se proteger do seu sofrimento e querer que o outro seja o que você imaginou que ele pudesse ser para sempre. É querer congelar aquele momento que você não tem como congelar, porque a gente se apresenta, desapresenta e reapresenta para o outro constantemente. Então, para você, Gabi, o que é traição? Vou jogar essa que eu sei que é a mais polêmica. O que é traição? Traição é um tema muito complexo. E isso que você estava falando, eu lembrei do episódio que a gente teve sobre relacionamentos. Eu acho que foi, né, foi recente. O episódio que a gente falava sobre garantias e a gente falava sobre a lógica de propriedade privada, a lógica do outro como minha propriedade. Então, essa ideia de garantia eu quero comprar um produto e ter a garantia de que ele vai me servir. Eu quero ter um relacionamento e ter nele uma garantia de que ele vai ser do jeito que eu quero. Porque a gente não quer uma garantia de ser feliz. Não. A gente não quer uma garantia de, sabe, de ficar bem. A gente quer uma garantia de ser do jeito que a gente quer. Segurança. Exatamente. E segurança, acho que essa palavra, ela vem com tudo quando a gente fala de traição, né? Porque se a gente coloca, a minha visão sobre isso tem muito a ver com, se a gente coloca a nossa expectativa de segurança no outro, a gente nunca vai estar seguro. Porque a gente já está esperando o tempo inteiro que o outro possa vir a fazer algo que eu vou ali sentir como uma traição. E aí, como que é isso? Como é que é viver nisso que, achando que eu estou pautada na minha segurança, eu, na verdade, estou completamente insegura. Porque é insegura que eu vou lá tentar procurar, vigiar, ficar de olho, ter a senha do celular, ter a senha... Não é que não pode ter a senha do celular, é que para que você tem a senha do celular? É por uma necessidade ali, porque precisa de algo? Você precisa ter a senha do celular, porque se você não tem a senha do celular, é um problema. Ou você não pode dar a senha do celular, porque se você dá a senha do celular, é um problema. Então, envolve tanta coisa, principalmente nessa era de tecnologia, né? É. E envolve também entender, assim, quando a gente se engaja muito na vida do outro, e a dependência emocional vem muito desse lugar, né? Da gente se engajar na vida do outro e esquecer que a gente tem a nossa vida para dar conta. E quando você tem muito ciúme, quando você tem muito medo, porque a traição vem nesse lugar da infidelidade, né? Eu acho que é isso que é um ponto importante a gente falar. Quando a gente fala de traição, o que vem à sua cabeça? O que vem à sua cabeça quando você fala traição? Eu tenho um pouco de certeza aqui, mas geralmente, eu falo assim, geralmente vem infidelidade do parceiro. Né? Mas há diversos tipos de traições, inclusive trair a si próprio. E aí eu vou jogar uma para você, mas
tem um livro, que eu não sei se você conhece, A Alma Imoral, do Newton Bonder. A gente não combinou. Não, mas esse é o livro que está na minha cabeça para falar desse tema. Exatamente sim, isso. Sim. Ele fala desse lugar da traição, né? E do que é esse trair? Muitas vezes a gente trai para não trair. Para não trair o quê? Para não trair um plano que a gente fez com o outro, um acordo que a gente fez com o outro. E aí é muito complicado falar desse tema, como você falou, que parece que a gente está falando o quê? Trai. Trai que é legal, a gente não está aqui colocando o juízo de valor na traição. Primeiro que isso precisa fazer sentido para cada um. Mas é um olhar para essa traição de que quando você trai o outro, você está muito mais próximo de se encontrar consigo, porque o outro vai revelar alguma coisa e você vai ter que lidar com aquilo. Quando você se trai, você está muito distante de você. E o que é traição? É trair o outro ou a si mesmo? Sim, é isso. Inclusive, quando a gente pensou em falar sobre esse tema, essa foi a minha grande preocupação. Porque falar sobre esse tema por uma ótica, que é a ótica que a gente tem, a ótica que a gente traz, né, dentro do nosso trabalho enquanto psicólogas e que é uma postura de vida para a gente também, porque a gente vive a fenomenologia também, né? Quando a gente traz essa ótica, a gente se percebe muito mais enquanto indivíduo primeiro, e aí a gente vai pensar o que é a traição enquanto indivíduo e não enquanto casal. Uhum. Pensar a traição, o que é a traição enquanto indivíduo é pensar também isso que você disse de o que é trair o outro, o que é me trair. O que é cada coisa dentro desse contexto? E o que é, será que o mundo está preparado para a gente falar? E aí acho que uma referência, o Newton Bonder é maravilhoso, esse livro, eu já indiquei esse livro para muitos pacientes, inclusive. Outra pessoa que eu acho que é muito referência nisso é a Regina Navarro, que ela traz uma leitura sobre a lógica de privacidade, a lógica de relação, até de relação sexual dentro da traição, né? E essa dinâmica aí, que também é muito interessante, porque eu acho que é interessante a gente levantar que a questão talvez não esteja na traição, no que se entende como traição, mas sim nos significados e no que a gente espera do outro, no que a gente espera de nós mesmos também. Acho que passa por tudo isso. Passa. E não tem como não falar da fenomenologia nisso, né? Porque o sentido está em cada vivência, o sentido está na experiência. Se a gente for pensar no senso comum, trair é algo imoral, né? Uhum. Trair não pode, trair é o pior que pode acontecer numa relação. Tá, e vamos pegar isso para o lado existencial, para o que você entende disso. Será que você já parou para pensar o que você entende sobre traição? Você está pegando o que os outros entendem, roubando o significado do outro, o sentido que o outro tem para isso, né? Porque as pessoas que são traídas ou que traem, elas têm uma visão disso como ninguém pode saber, e justamente não pode saber só que eu traí. Muita gente não quer saber, não quer que ninguém saiba que foi traída. Uhum. Porque se sente menor, né? É um lugar também que não tem como a gente deixar de falar aqui, de gênero, de uma diferença de gênero nesse lugar da traição também, da complacência social, né? Que é uma traição do homem e uma traição da mulher. Eu lembrei, quando a gente pensou nesse tema, no que está acontecendo, assim, não é tão recente, mas é recente, o Arlindo Cruz, né, que está em coma e que a esposa dele, está esse tempo todo acompanhando ele, decidiu que ela precisa viver a vida dela, que ela precisa viver outras relações. E ela foi massacrada nas redes sociais por isso. E aí eu acho que entra muito o que o Newton Bonder fala. O que é traição ali? Será que ela não buscar o que ela precisa viver não é trair a si mesma? Uhum. E aí ela escolheu, então, trair, nesse ponto de vista aí do senso comum, ele. Só que ela continua dando todo o suporte, só que a vida dela continua. Será mesmo que se fosse um homem, teria sido massacrado? Porque o que a gente tem mais de estatística é as mulheres ficam ao lado dos homens que estão doentes na relação, que têm algum problema, por muito tempo, talvez até a morte. Mas os homens rapidamente saem quando a mulher tem um problema. Preta Gil. Acabou de acontecer isso com a Preta Gil, quando ela descobriu o câncer, a relação dela, eu não estou falando que a relação dela acabou por isso, mas a gente sabe que grande parte foi ter que segurar uma onda que eu não quero segurar. Sim. E você falou do Newton Bonder, eu lembrei, porque ele fala de traição e tradição também. Isso. E aí, pensando em tradição, isso de trair, se a gente pensar nas masculinidades, né, existe até uma lógica de ser tradição o homem trair.
Sim. O quanto é como se você estivesse traindo a masculinidade se você não trai a sua esposa, né? Dentro de uma lógica da masculinidade. Agora, quando a gente pensa na lógica da mulher, é como se a mulher tivesse que ocupar um lugar de santidade. E que se ela trai, é como se ela estivesse traindo a tradição da santidade. Como que isso é muito louco. E pensando nisso que você falou da Preta Gil, o exemplo que você deu do Arlindo Cruz, eu lembrei, porque eu já trabalhei em unidade prisional, né? E eu lembrei como os presídios femininos, eles não recebem visita, as mulheres não recebem visita. Os maridos dessas mulheres, ou e muitas vezes eles estão presos, ou então eles estão com outra mulher, porque eles vão seguir a vida deles, eles não vão dar suporte àquela mulher que foi presa. Agora, vai na porta, no dia de visita, na porta de um presídio masculino. Tem muita mulher. E essa mulher não é só a esposa, mas as mães também. Né? Então, assim, como que essa traição aí, né? A gente até levantou o quanto que a gente pensa logo na questão de relacionamento afetivo sexual, romântico, mas isso passa por todas as relações, né? Passa por todas as relações. E olha o que você está falando, né? O quanto isso tem a raiz, mais uma vez, na sociedade patriarcal, nessa cultura machista que a mulher tem que cuidar, que a mulher tem que servir, que se a gente for viver para realizar os nossos desejos, nossos sonhos, a gente está traindo o lugar de mulher. E aí vem a Simone de Beauvoir que vai falar do mito da mulher, né? Então, assim, ela fala do eterno feminino, né? O mito do eterno feminino. Então, o quanto... Essa história dessa mulher do Arlindo Cruz me fez perceber o quanto a sociedade é cruel com a gente. E o quanto as mulheres fazem isso com outras mulheres sem perceberem, sem se darem conta. A gente, muitas vezes, eu falo a gente, porque eu também sou mulher e já me vi fazendo isso, né? Hoje eu me percebo de uma forma ainda mais autêntica, mas já me vi fazendo isso, de colocar esse lugar de... Essa mulher está fazendo isso. E quando o homem faz, colocar o homem no lugar de garoto, no lugar de maturidade, né? Então, a mulher, esse mito também, que é muito conveniente de entender que a mulher amadurece mais rápido e o homem mais devagar. Gente, isso não existe biologicamente, isso é cultural. É muito conveniente para um homem se entender como garoto, como não entende. Nossa, foi... porque realmente ele não cresceu ainda, mas a mulher não. A mulher, qualquer coisa que ela faz, ela é punida. Mas para aí, já está na hora dela entender isso. Já passou da hora dela perceber que isso não deve ser assim. A lógica do homem é eternamente jovem, né? Que ele pode qualquer coisa. Ele pode, porque ele, né, ainda não entendeu, ainda não aprendeu. E aí, olha o que vem, né? Vem que é a mulher que tem que ensinar para ele. Você não ensinou para ele ainda. Tá na hora, então, de você explicar para ele como é que isso tem que ser. E aí, e aí volta para a culpa. Porque entra na culpa feminina. Onde que você falhou? O que foi que você deixou de fazer? E quando isso acontece de forma contrária, nunca é o que esse homem deixou de fazer. Não. Nunca é. É quem é essa mulher? Né? Quem é essa mulher que fez isso e que gerou sofrimento para esse homem? E, né, a gente eu conheço inúmeros casos, né, em que essa mulher é colocada num lugar completamente pejorativo. E o homem não. E aí vem a rivalidade feminina construída nessa cultura também. De quando tem a traição, a culpa não é do homem. Ele está só vivendo os instintos deles que são incontroláveis. São instintos que ele não consegue controlar. É a mulher que foi lá e se insinuou. Como que um homem que é homem vai dizer não para uma mulher rebolando na frente dele? Ele não pode fazer isso. Então vem esse lugar, e aí eu estou ironizando, tá, gente? É bom falar que eu estou ironizando. Gente, né? É ironia, tá? Não é assim... Contém ironia. Então, porque esse lugar, ele não consegue controlar, mas a gente consegue. A gente não tem instinto, a gente não tem desejo. E assim, né, tirando aqui, falando do instinto no senso comum, porque eu não confio nesse lugar do instinto, não acredito nisso, Simone não concordo. Beauvoir traz isso, né? A lógica de que a pauta do machismo, ele vem, né, exatamente dessa lógica de uma divisão biológica, né? Que na verdade não faz o menor sentido. Nem. Mas que começa a fazer sentido, porque se é biológico, tem que fazer sentido nessa cultura, porque se é biológico não tem como mudar. Aí, quando não vem o biológico, ele enfraquece, vem a igreja, a religião. Eu pensei exatamente nisso agora. Então, alguma coisa tem que fortalecer esse lugar, porque não dá para entender e perceber que é cultural, que é estrutural, que dá para desconstruir, porque senão as caixinhas se desmontam. E aí, quem somos nós, né? Então, esse lugar da segurança que a gente começou a falar,
esse lugar do conforto. Então, quando a gente está numa relação e a gente fica buscando o tempo todo o pior do outro, a traição, o que pode acontecer, é como também se a gente tivesse, Gabi, eu percebo que a gente está escolhendo o plano, a realidade, sabe? Tem que acontecer o que você falou nisso mesmo, tem que acontecer o que eu idealizei. Então eu preciso sustentar isso a qualquer custo. Eu tenho que vigiar o outro, porque senão ele vai atrapalhar o meu plano, né? Ele vai sair daquilo. Isso aí. E não me obriga a fazer o que eu não quero fazer? Fica quietinho aqui, faz o que a gente combinou para dar tudo certo. Só que o outro é livre e você também. E aí, eu queria te perguntar uma coisa que muita gente fala que trair, pensar é trair. O que você acha disso? Pensar é trair? Não faz o menor sentido pra mim. Se você pensou, você já traiu, tipo isso, assim. Eu acho que isso é muito complexo, porque eu acho que isso é também privatizar a individualidade. E assim, isso vai cair numa cultura, né, Nayara? Assim, a cultura machista mas eu acho que também uma cultura religiosa, de alguma forma, que a gente tem a religiosidade como um lugar também, que muitas vezes é um lugar de privatização. Uhum. Eu entendo que existe a demanda religiosa e que muitas vezes a busca, inclusive, pela lógica ali da religião, ela tem a ver com a busca por segurança, né? A busca de Deus, a busca de tudo aquilo ali é necessário e muitos de nós precisa disso e está tudo bem, né? Não é um julgamento em relação a isso. Cada um tem a sua demanda. Apontamento. Mas, quando a gente está olhando por uma outra ótica, né, que eu acho que a fenomenologia traz a gente para olhar por outra ótica, acaba tirando a gente realmente desse lugar da segurança, porque o tempo inteiro, quando a gente estuda a fenomenologia, quando a gente pensa, quando a gente vive numa postura fenomenológica, a gente vê que isso não existe. A segurança, essa segurança que a gente sonha, não existe. Então, eu acho que voltando para pensar nisso, até esqueci o que eu estava falando inicialmente, você lembra? Não, eu pensei, eu estava indo com você, eu pensei assim, tenta lembrar, mas que eu pensei quando você estava falando assim, segurança é um fenômeno nada lógico. Ai, maravilhoso! Gente, Eu pensei nisso, eu não que sei. Que lindo! Ficou poético. Ficou poético, porque é verdade, eu acho que é bem isso, né? E eu não lembrei ainda. Você estava falando da sociedade, você estava falando da sociedade machista e da religiosidade, desse caminho. Que acaba sendo construído, mas você fez uma pergunta para mim sobre pensar. Uma pergunta sobre o pensar. Sobre o pensar. Se pensar se pensar, né, trair. É trair. E eu acho que não só pensar, mas hoje a gente vivendo tempos de muita virtualidade, também entra esse ponto do virtual. O que é trair no virtual? O que é trair, afinal, nos tempos de hoje? Trair é algo que só acontece presencialmente, virtualmente também é trair. E assim, voltando um pouco em tempos não tão virtuais, eu ouvia muito falar assim, não, mas eu só beijei na boca, eu não traí. Não, mas transar é trair. Não, mas era só sexo, não tinha envolvimento emocional. Eu assisti ontem um filme que falava disso. Que, enfim, era uma coisa relacionada a trabalho, era um negócio de agentes especiais da CIA, enfim. Mas, e assim, quando tinha necessidade de algo relacionado a isso, e aí ele falava, mas eu nunca traí, porque era trabalho. Então, assim, como envolve um monte de coisas, olha isso, envolve um monte de vertentes que eu acho que, no fim das contas, trair ou não trair também fala muito dos acordos. Isso. E que acordos são esses? E será que eles são feitos? Ou será que eles estão ali como óbvios de uma relação? Eles precisam ser ditos, né? Que acordos são esses que a gente tem feito com o outro e com a gente? A gente supõe, né? A gente supõe que uma relação precisa de fidelidade, tá? O que é fidelidade? E a gente supõe que a fidelidade do outro é o que eu acho que é. Isso. E o outro está supondo que fidelidade é o que eu acho que é. Pronto. E aí pronto, o caos está pronto, né? Porque nós não somos as mesmas pessoas, nós somos pessoas diferentes. É bom lembrar disso, né? 2 não vira 1. 1 mais 1 é 2. Continua sendo 2. E aí, vamos lá. Voltando nisso, do pensamento, né? E aí a gente controla o que a gente pensa? Eu não consigo. Se vocês me disserem que vocês controlam, me dê a dica de como controla o pensamento. Eu não consigo. Vem e a partir disso a gente lida com ele, alimenta ou não. A gente pode escolher a partir daí. Isso que eu ia falar, porque mesmo que a gente controle, eu posso escolher. E como é que é isso? Será que eu estou fazendo de errado, talvez, com relação a isso do pensamento? Será que o que eu tô... E aí entra nisso. A pessoa pode se questionar. E eu acho que é isso que acontece, porque eu já escutei esses relatos também. Mas eu acho que quando eu estava pensando, eu não estava traindo. Mas e o outro? E o outro não sabe. Não, mas aí também tem aquela coisa, mas o outro não estava vendo o que eu estava pensando? E o outro tem que ver o que eu estou pensando também. Gente, que rolê é esse? É o que a Regina Navarro fala da privacidade. Porque assim, vamos lá, aí eu não controlo o que eu penso.
não controlamos o que pensamos. Podemos lidar, porque qualquer relação de controle é uma relação restrita, então podemos lidar com o que a gente pensa, mas controlar a gente não consegue. Que dirá o que o outro pensa? Então a gente quer controlar o pensamento do outro, a gente quer controlar o desejo do outro, a gente quer controlar o olhar do outro. Dá tempo para viver a nossa vida? Não dá. Então, assim, é claro que de alguma forma a gente falou aqui que pensar não é trair. Pode parecer que a gente falou isso. E a gente não está aqui fechando lugar nenhum. Não tem como. Se para você trair é pensar, lide com isso. Mas eu acredito que a sua vida vai ser muito difícil se você for por esse caminho. Porque você quer controlar algo que é incontrolável. Você quer uma segurança e um conforto que a existência ela é precária de tal forma que ela é movimento. É por isso que a precariedade da existência traz tanta angústia. Porque é movimento. Você conheceu aquela pessoa, vocês se amam, vocês estão juntos. Mas você não sabe como isso vai se dar daqui para frente, né? E esse querer sustentar isso a qualquer custo, será que não é se trair, que é o que a gente está falando, né? Do Newton Bonner. Ele fala que a gente trai por fidelidade e infidelidade, por apego e desapego. Mas assim, falar disso é muito incômodo, né? Incomoda as pessoas quando elas, na verdade, interessa ouvir falar sobre traição, mas eu não sei, inclusive fica a pergunta, e vocês podem até responder pra gente aqui nos comentários. Quando você viu que a gente ia falar de traição, você esperava que a gente falasse o quê sobre traição? Que a gente apontasse que não pode trair, que trair é errado, que trair é isso, que trair é aquilo? Porque dentro de um viés fenomenológico, a gente não tem resposta fechada para o que é e para o que não é trair. Porque o que é, o que não é, o que é certo e o que é errado, passa pela experiência de cada um. E aí talvez o que eu vivi, isso aqui é ruim para mim, isso aqui não é ruim para mim. E pode ser que me privar de determinadas coisas seja pior para mim, né? Então, o quanto que isso é muito individual, e eu sei que falar das coisas que são individuais não é fácil, porque a gente também acaba sendo, e eu acho que foi a nossa grande preocupação de falar disso, né? É de ver que a gente está aqui legitimando a traição, que a gente está aqui falando assim, gente, fique à vontade, trai. Eu não posso nem falar isso, porque eu não sei o que é traição para você. Talvez o que é traição para você seja muito diferente do que é traição para mim. Eu acho, Nai, que no fim das contas, a gente está falando também do trair, da relação consigo mesmo, de ser fiel a si. Não é só ser fiel ao outro. Então, ser fiel a si mesmo também tem que estar envolvido nessa relação. E volta para o acordo, eu acho. E volta para o Newton Bonner, que ele fala assim, a traição, ela está no rompimento dos acordos e também está na manutenção desses acordos. Não é só no rompimento. É quando você mantém um acordo que não faz mais sentido para nenhum dos dois, que está uma relação, um namoro, um casamento que já não faz sentido, que eles já não estão bem naquela relação, mas que eles mantêm, porque foi feito o acordo, porque tem um plano que tem que ir até o final. Então, a manutenção também é uma traição. É verdade. Eu lembrei disso, de um post que eu fiz esses dias, que falava sobre isso, assim, né, sobre a lógica até do amor eterno, né? E de que, na verdade, será que o que faz o amor não ter dado certo é o dar certo e a lógica do amor eterno? Será que o que faz não dar certo não é a expectativa de que o que não é eterno não deu certo, né? Isso. Então, assim, será que isso é não dar certo? Será que, por exemplo, se acontece uma traição, não deu certo? E o que aconteceu? Às vezes casamentos de muito tempo que aconteceram e coisas incríveis foram vividas e em um determinado momento, se acontece uma traição, eu não estou dizendo que estão certos, pode ser que o acordo ali era um acordo de não existir traição e que estava até muito bem acordado, por mais que isso não seja tão comum, ali pode ser que acabou ali, mas o que viveu a vida toda foi não dar certo, né? E assim, gente, só existe infidelidade porque existe fidelidade. Então, as pessoas falam muito, né? Relacionamento aberto não é para mim, mas estão juntos numa relação muitas vezes estando com outras de formas, né? Secretas. Então, o que é isso que a gente está vivendo também, né? E aí não é um julgamento do que está sendo feito, mas é repensar essa relação de fidelidade que só existe, só precisa ter um acordo de fidelidade porque existe infidelidade. Porque se não existe isso, ninguém precisava falar por isso. Vamos viver aqui, estamos nós livres, vivendo o nosso amor. A gente precisa falar disso porque isso precisa estar marcado. Eu preciso lembrar o outro que ele tem um acordo só comigo. Eu não suporto o desejo do outro por outras pessoas. E será que desejar vai no mesmo caminho do pensamento? É trair, gente?
Será que a gente, como ser humano, não olha outras pessoas, não acha bonita e não deseja? Será que se a gente ama alguém, desejar outra pessoa é trair? Como é isso? Assim, para mim fica muito claro, falando por mim, como fica no lugar da insegurança. Porque assim, se eu me preocupo, se meu parceiro, ele está olhando para outra pessoa, ou se o olhar dele, ele está andando na rua, sei lá, eu vejo uma pessoa que eu acho bonita, eu estou preocupada se ele vai olhar para aquela pessoa ou não. Isso acontece, né? Isso é uma insegurança minha, não tem nada a ver com ele. Você acha uma pessoa bonita primeiro. E assim, ninguém nem falou nada, né? Você se atraiu por aquela pessoa de alguma forma. Exatamente. Então, é uma questão comigo, né? Porque eu acho que isso também é muito importante marcar. O quanto, se existe ali uma demanda, até mesmo uma atração de uma pessoa por outra pessoa, sei lá, se o meu parceiro se atrai por alguém, isso não é da minha conta. Por que é da minha conta? A Regina Navarro vai falar muito isso, né? Será que é da minha conta? É claro que a gente fala dos acordos, né? Quais são os acordos que são feitos? Mas a gente precisa partir do princípio de que não são feitos acordos. Quando a gente casa e aí lá no contrato tá, né, a fidelidade e tudo mais, eu até vou dizer que ali realmente a gente assinou um contrato. Mas antes disso, qual foi o acordo? Quem de vocês parou para falar com o seu parceiro, com sua parceira? Qual é o acordo de vocês? O que é traição para você? Ninguém começa um relacionamento perguntando, e assim, também não começa não, porque não é por aí não, né? Não é por aí. E outra coisa assim, tá, fez o acordo. Você acha que se você está junto por muito tempo, esse acordo não vai precisar ser refeito, repensado, reconversado, dialogado, sabe? Esse entre da relação? Por que não? As pessoas mudam, se transformam na relação também, né? Me veio muita coisa do medo de perder, né? Então assim, essa insegurança, ela nem sempre vai também por uma insegurança consigo necessariamente, mas acho que vai muito consigo no sentido do medo de perder. É o medo de perder o outro, seja pelo que for, seja por achar o outro mais bonito, mais interessante, seja pelo que eu vou perder. A gente, no fim das contas, está pensando na gente. Sempre na gente. E a posse que a gente tem sobre o outro, né? Isso de perder é bem interessante também, porque assim, será que você se acha interessante? Você acha o outro tão interessante que você não pode perdê-lo. E você? Você é interessante? Você gostaria de se relacionar com alguém como você? Pergunto isso pra você. Porque eu acho que isso que cabe aqui também. Se eu me acho interessante, se eu sei que eu sou uma pessoa que também pode ver os desejos de formas diferentes, eu assumo o meu desejo, deixo o outro assumir o dele e a gente vive a relação de uma forma mais livre. Mas isso é muito difícil. E eu lembrei, eu não sou uma pessoa ciumenta. Nem amizade, não sou. Mas às vezes eu tenho uns rompantes desproporcionais. E aí tem uma revelações. Coisa que quando eu comecei a pensar nesse tema, eu lembrei que é muito engraçado que quando a gente fica cega quando a gente está com ciúme, se a gente não está com a gente, não volta pra gente, a gente vai naquela cegueira e caminha longe. Davi, meu marido, ele gosta muito de decoração, ele vai nos lugares às vezes, nas lojas, e tira foto. E aí, a gente numa viagem, ele me mostra o celular, a foto que ele tirou, e eu vejo uma mulher de costas na foto. Eu falei, cara, eu não acredito que você estava tirando foto da bunda da mulher, bicho. Eu não posso acreditar, era eu. Mentira, não acredito. Era eu. Não, surreal. Olha esse exemplo. Não, é o melhor exemplo. Você estava com ciúme de você. Aí eu tava tirando foto da bancada, gente, quando eu olhei, eu demorei a me reconhecer, eu falei, não, sou eu. Gente, sou eu. Olha como você se acha interessante, sou né? Eu. Você percebeu? Eu me acho, gente, que mulher gostosa é essa que você tirou foto aqui? Muito bom. Exatamente isso. Muito bom. Esse exemplo é perfeito. É perfeito. E eu acho que, assim, quando a gente olha para essa coisa do ciúme, acho que ciúme, né, entra muito na traição, mas falar de ciúme é muito amplo também, então acho que cabe falar de ciúme em outro momento. Mas quando a gente entra em pensar sobre ciúme, sobre traição, né, nisso daí a gente está falando muito da gente indo para a vida do outro. E quando a gente está entendendo que existe a nossa vida, existe a minha vida, existe a sua vida, existe o que a gente combina entre a gente, mas existem as necessidades, existem as vivências individuais, a gente entende que talvez o nosso acordo ali tenha muito a ver com outra coisa, com ser fiel, ser outra coisa, com ser fiel também ser o que a gente leva para o outro. E aí eu acho que volta para o medo de perder, porque talvez o outro ali ele fica com medo de trazer alguma questão
de alguma demanda dele por medo de perder. Mas se eu falar isso, eu posso acabar perdendo, a pessoa pode não aceitar, né? E aí, assim, qual é essa relação também que a gente está construindo, né? Essa relação de intimidade. E que leva tempo, né? É o tempo também que vai permitindo essa relação de intimidade, disso tudo acontecendo. E olha, essa questão do tempo, eu acho que também é interessante a gente colocar que o que você acabou de falar é que assim, a gente não está aqui falando que a gente não sente ciúme, a gente não está aqui falando que a gente gosta de trair. Livre disso. Né? Não é isso que a gente está falando. O que a gente está trazendo é que é importante voltar para si, como você falou. Então assim, no momento que eu estou vendo ali, que eu estou preocupada com a pessoa, com o meu noivo, eu estou preocupada com ele ali, assim, de o que ele está fazendo. E eu já senti isso também. Mas eu falei até do tempo porque eu sentia isso no início do relacionamento, né? No início do relacionamento eu chegava a pensar assim, então, mas com quem ele está falando? Mas qual é a relação dele com essa pessoa? Cara, essa desconfiança não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com ele. Ele não fez nada para me trazer esse tipo de preocupação. Tinha a ver comigo. Tinha a ver com as minhas dúvidas, os meus medos e, inclusive, o meu medo de perder. Né? E aí eu lembro que teve uma vez que ele olhou para mim e ele falou assim, eu perguntei a ele, você está falando com quem? E ele olhou para mim e falou assim, isso não combina com você? Essa foi a resposta que ele me deu. E assim, aquilo fez tanto sentido para mim que eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso realmente não sou eu. E aí isso é o voltar para si. De você voltar para si e falar assim, gente, o que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou perguntando aqui? Que não tem nada a ver comigo. Então, acho que esse trabalho de perceber quem nós somos, as nossas questões ali, identificar até onde elas também são boas ou não para aquilo que a gente vive, também é importante. E aí, quando a gente fala, Gabi, maravilhoso você trazer isso, né? Que é sempre com a gente, mas é com a gente e com o outro, né? Também. Quando a gente fala com a gente, é porque a gente já está atravessado por esse outro. E essa diferença da insegurança para a desconfiança, que é claro, cada um pode também significar da sua forma, mas tem uma diferença aí, que quando geralmente você desconfia, você precisa olhar também, será que o outro já fez algo que me fez desconfiar? Porque esse outro também existe na relação. E muitas vezes esse ciúme, essa desconfiança, ela é vista muito como um tempero da relação, sabe? Alcione, faz uma loucura por mim, sabe? Tipo assim, sim. Faz algo intenso que me faça. Então o ciúme vem muito nesse lugar do tempero, de eu às vezes a pessoa tá ali fazendo algo para perceber o ciúme do outro e quer significar aquele ciúme como, gosta de mim. Não, isso é um exemplo perfeito, assim, a lógica de se não sente ciúme, não gosta de você. Isso, gente, eu escutei desde criança, eu lembro de escutar isso, assim, não, mas ciúme é sinal de que gosta. É amor. Que loucura. Né? E não, gente. Por que esse parâmetro, né? Tem tantos parâmetros, assim, se a gente for pensar, por que esse parâmetro? E será que isso não tem a ver com a noção de propriedade, né? Se alguém bate no meu carro, eu fico bem chateado. Eu tenho seguro, né? Que bom que eu tenho seguro. E se eu não tiver, eu vou lá, quero que a pessoa... Então, esse lugar da propriedade é meu. Ninguém pode bater, ninguém pode tocar, ninguém pode olhar. Inclusive, o meu carro tem que estar no lugar que eu coloquei, porque se alguém pegar sem falar comigo... Não... É o lugar de propriedade. Eu falo do carro para ser é bem grotesco, mas é o lugar de propriedade. Me lembra muito, sabe o quê, Gabi? A gente numa festa... já aconteceu muito comigo, acho que pode ter acontecido com você, de eu estar com meu namorado, uma pessoa esbarrar em mim e pedir desculpa a ele. Claro, mas ele esbarrou em mim. Eu nem existo ali, né? Mas é a propriedade dele. Se alguém bate no meu carro, não pede desculpa no meu carro, pede desculpa a mim. Entende? É verdade. É esse lugar que a gente está falando também. E isso tem a ver com a traição, sim, gente. Eu não estou falando com o ato de trair, mas estou falando com o medo de ser traído, com a proteção que você quer ter o tempo todo. Quando você estava falando isso, você falou do carro e eu pensei assim, o medo de perder, e aí quanto mais a gente tem o que perder, mais medo a gente tem. Então, o que eu vejo que também é muito importante a gente olhar, o quanto eu construo a minha vida, eu comigo, e o quanto eu construo só a minha vida com o outro. Porque se eu só construo a minha vida com o outro, eu sempre vou estar com medo de perder. Porque se eu perco o outro, eu perco a minha vida. Ele leva tudo. Essa construção da minha vida, seja com as minhas relações, seja com minha profissão, seja com a minha família nuclear, seja com quem for, o quanto que isso é essencial para que eu entenda que eu estou construindo a minha vida e o outro ele faz parte dela, mas ele não é a minha vida. E assim,
a gente vai ter muito mais medo de perder aquilo que faz mais falta, né? Então, assim, se vai tudo embora, se vai muita coisa, se eu sei que aquela pessoa é livre, se eu sei que ela é livre e que ela pode, de alguma forma, se interessar por outra pessoa, ou então se a nossa própria relação pode acabar, porque as relações acabam, as relações chegam ao fim, eu posso, inclusive, estar muito mais preocupado com vigiar se ela está chegando ao fim do que fazer ela não chegar ao fim. E eu acho que isso é muito comum. A minha preocupação de aquilo acabar faz com que eu faça que aquilo acabe antes do que ela tinha para acabar, né? O mesmo sustentar, eu já termino aquilo, eu já deixo desagradável. E o quanto, eu também agora esqueci o que eu ia falar, foi na mesma vibe, fui indo com você, eu tinha uma coisa. O quanto a gente, eu falo muito isso para quem está à minha volta, até no contato mesmo terapêutico. Deixa o outro mostrar quem ele é. Será que a gente deixa o outro mostrar quem ele é? Ou a gente está sempre colocando algo nosso e significando, e aí se a cada vez que a gente oprime, que a gente delimita o espaço, que a gente vigia, a gente está mais próximo do que a gente quer que o outro seja e não do que o outro é. A gente não deixa o outro mostrar, porque deixando o outro mostrar, você pode inclusive tirar o outro desse lugar que você achou que ele estava, de um pedestal, de uma pessoa maravilhosa, que às vezes ele nem é, você não deixa nem ele mostrar. Então, acho que deixar o outro livre também é você perceber o que ele faz quando ele está livre. O que ele pode fazer, a questão da ética e da moral, né? O que ele pode fazer quando ele está livre? Será que ele não faz só porque eu estou do lado? Então, e quando ele está livre? Como que ele usa dessa liberdade dele para manter os nossos acordos para além da minha presença física ali? Isso me fez pensar sobre deixar o outro se mostrar quem ele é. A gente já está indo para o final, mas para colocar isso, acho que também me fez pensar sobre o quanto que o outro deve mostrar quem ele é e o quanto essa relação também deve mostrar que relação é essa que a gente vive. Por quê? Acho que cabe a gente entrar também no ponto que a gente pergunta, a gente tem que aceitar a traição do outro? A gente tem que aceitar? Como é que é isso? Pode aceitar? Não pode aceitar? E não existe resposta universal para isso. E aí eu acho que é importante a gente observar o quanto que também é importante ver o que a relação suporta. O que a relação dá conta? Porque pode ser que aquilo que foi uma traição seja algo que vai fazer com que a relação passe ali por algum lugar, e é muito perigoso falar disso, né? Tem que ter muito cuidado para falar disso, porque você precisa estar muito apropriado de si para entender o que foi aquela traição ali do outro e entender como você vai lidar com aquilo, né? Porque pode ser que aceitar uma traição pode ser você trair a si, mas também pode ser o contrário. Então, assim, a gente está falando de coisas muito subjetivas aqui, né? E a gente até evita de entrar tanto especificamente, mas eu acho que é isso. Ver o que a relação suporta e saber que não adianta eu vigiar se o outro vai fazer uma coisa aqui ou ali, porque vai precisar chegar um momento lá para eu saber se eu vou suportar ou não. Se a relação vai suportar ou não aquilo, como que isso vai se desenrolar. E quem já foi traído sabe que a relação precisa no sentido de só passando por aquilo para saber no que aquilo vai dar e como que aquilo vai se desenrolar. Fazendo terapia de casal, Gabi, você falando isso, eu percebo muito esse marco que é a traição. Esse luto que é vivido nesse momento, né? É o fim de algo que eu achei que nunca pudesse acontecer ou que eu esperava que sempre pudesse acontecer. Que eu buscava também, de alguma forma, encontrar esses indícios, né? Comprovar a minha hipótese. E aí eu comprovo e eu faço o que com isso? Por outro lado, eu vejo muitos casais não suportando, tentando e não suportando, mas também vejo essa traição vindo como um significado importante dentro dessa relação e eles se compreenderem nesse processo e ficarem muito mais unidos. Sim, eu vejo os dois lados. Sim. Por isso que não é a traição, é como cada um lida e que traição é essa. Por que essa traição, assim, indo muito nesse gancho, também não pode ser um grito da própria relação? Isso. Gente, sem romantizar. Não é falando que tem que trair, gente, por A gente favor. que trabalha com isso, a gente sabe, a gente acompanha, a gente vê. Muitas vezes essa traição ela é um grito de socorro pela própria relação. E isso é importante. Então, assim, é muito individual. E assim, eu pensei numa coisa, a gente está indo para o final, mas assim, tem dois assuntos. Um, ciúme retroativo, que eu acho maravilhoso, que é esse lugar de você começa uma relação, aí você quer saber tudo que a pessoa viveu. Quantas pessoas você namorou, como que foi, aí você pega todas aquelas informações. Depois, durante a relação, você vem trazendo aquelas informações contra a relação.
Você vai colocando a pessoa ali contra a parede por algo que ela te contou no momento que vocês estavam descontraídos conversando. E você nem estava lá naquela relação, E né? você não estava naquela relação. É o ciúme de algo que você não viveu com aquela pessoa, você não conhecia aquela pessoa. É ciúme do passado, da vida da pessoa. Isso não é raro acontecer. Não é raro. E eu tenho duas questões para isso que eu acho que é para um outro podcast, assim, se realmente a gente tem que saber tanto assim da vida do outro, né? Ou se a gente sabe, o que a gente faz com isso? Por que a gente tem que saber se a gente sabe? Para saber, a gente tem que bancar. Exatamente. Então, se eu quero saber, eu tenho que bancar. É. E outro ponto que eu queria trazer, que eu esqueci, outro ponto. Caramba, esse ponto é muito polêmico também, que eu queria terminar assim, para ir terminando com ele, que eu já vivi de ver namorado de amiga minha traindo amiga minha. Ah, O que esse é um você ponto. faz Eu acho com que isso isso? vai para um episódio inteiro falando disso. O que hein? você faz? Você conta, você não conta? Eu acho que a gente pode deixar isso. Vou deixar conta, isso pra você não vocês. conta. Conta ou não conta se você vê uma traição? Vamos deixar para os próximos. Agora, minha pergunta que fica pra gente fechar, depois disso daí, é: se a gente não for ser cancelada, e aí, será que a gente vai ser cancelada depois desse episódio? Acho que não. Acho que as pessoas estão entendendo que a gente está aqui fazendo refletir e não julgar, e não apontar, e não impor nada. É. Acho. E se a gente Tá for entendendo? cancelada, eu acho que vale a pena. A gente precisa trazer isso daí também. A gente não vai se cancelar. O outro não tem esse poder de cancelar a gente. Isso, amiga. exatamente.